eu não sei se eu vou ter tempo, né? Mas é um prazer estar aqui, um prazer conhecer a professora Leonor, o professor Nuno, estar aqui compartilhando com vocês. Quer dizer, eu vou trazer um pouco da minha velhice, aposentadoria, os meus 84 anos, quer dizer, para poder compartilhar. Aliás, gostei muito da professora Leonor, porque uma das coisas que realmente aconteceu com a minha velhice, ou o meu envelhecimento, é abrir mão das minhas certezas. Né? Isso é difícil, né? Mas eu comecei a abrir a mão das minhas certezas e hoje em dia estou justamente no caminho das dúvidas e cada vez maiores. E estou aqui compartilhando para ver se eu aprendo mais alguma coisa, ver se eu consigo aprender. Mas eu gostaria só de trazer um pouquinho da nossa realidade, já que eu estou um pouco triste com a nossa realidade, porque a gente sabe que o trabalho foi a via que a sociedade estabeleceu para a sobrevivência e humanização do próprio homem, a sua possibilidade de realização, de criação. Entretanto, aqui a gente observa um cenário de 15 milhões de desempregados, quer dizer, outros milhões de subempregos, quer dizer, a fome, quer dizer, lastrando. E dentro desse conceito de trabalho digno, a questão que a gente coloca é que o próprio homem aqui não é considerado um valor em si, de tanta desigualdade que existe. Eu tive o privilégio de mais de 50 anos, acho que o privilégio de conseguir um trabalho digno, escolhendo, podendo exatamente realizar aquilo que eu desejava. Enquanto isso, eu vejo o que normalmente ocorre hoje em dia, as próprias organizações, as maiores, achando que elas são quase que organizações de benemerência, dão a oportunidade àquele indivíduo de ter um emprego. Aquele que tem um emprego se julga até, de repente, um felizardo, um privilegiado. E justamente dentro dessa colocação, a gente observa o home office, inclusive toda uma pressão das organizações para que os seus funcionários ou os seus colaboradores, como são denominados, quer dizer, sejam prestadores de serviços. Quer dizer, a organização não tenha mais nenhum compromisso com essas pessoas. E até algumas chegam ao público de pedir que os seus colaboradores se tornem uma pessoa jurídica prestando serviços. Ora, dentro dessa questão, aí eu comecei a refletir, foi muito interessante, sobre o que significa o trabalho digno. Porque, na verdade, aquele que tem hoje em dia a responsabilidade de gerir as pessoas, na verdade, tem muito pouco compromisso com essas pessoas. Porque, na verdade, ele faz trabalho contábil e fica criando, através de toda a informatização, quer dizer, métodos, quer dizer, de reduzir os custos. Porque, na verdade, cada um deve tomar conta de si, aqueles que sobreviveram no emprego. Ora, diante de tantas questões, quer dizer, a pergunta, quer dizer, que fica exatamente como é que a gente vai poder resgatar o trabalho digno se a gente não conseguiu resgatar a dignidade do homem dentro da sociedade. Então, são essas questões. Eu gostaria de ouvir a opinião do velho mundo, que está muito mais desenvolvido do que nós. Acredito que tem muito menos disparidades do que aqui na nossa. E aí, como é que estão enfrentando esse processo, né? Esse caminho que a gente vai da robotização, enfim, da cada vez mais, quer dizer, da inutilidade, muitas das vezes, do homem no trabalho. Então, como é que vocês estão? Gostaria de ouvir a opinião e aprender um pouquinho. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, que nos honra. É um privilégio poder tê-lo aqui escutando aquilo
que nós podemos compartilhar sobre este assunto. Depois vou-lhe propor, por brincadeira, uma alternativa à velhice, à expressão velhice. Disse-me, envelheci, tenho 85 anos, eu prefiro, em vez de falar de envelhecimento, falar da altitude. Altitude. Acho que até a forma como falou mostra que vê tudo, como quem vê de cima, como quem vê com distanciamento, como quem vê a floresta como um todo e não apenas a árvore ou o arbusto. Portanto, a sua altitude foi muito bem-vinda e foi, de facto, um orgulho para nós. Depois é muito simples dizer uma coisa: não há trabalho digno ou trabalho decente sem trabalho. Se não há trabalho para as pessoas, não há trabalho digno, porque não há trabalho. O pressuposto de caminharmos no sentido do trabalho digno ou do trabalho decente é o pressuposto de existir trabalho. Não há trabalho, não podemos falar de trabalho digno. E se não há, os direitos humanos e o valor do homem e da mulher não está consubstanciado nas políticas de uma sociedade, então é muito difícil dizer assim, mesmo quando há trabalho, nós se calhar temos que fazer um caminho longo até chegarmos ao trabalho digno e ao trabalho decente. Porque esse é um pressuposto. Os direitos humanos, os valores humanos, o valor da vida humana é, de facto, um pilar essencial. E permito dizer-lhe, professor Wilson, infelizmente, essa não é uma realidade do Brasil. Ela se calhar faz sentir mais porque vocês são muitos. O país é imenso. Como eu disse no início, é um país que eu admiro, que gosto muito. Gosto do Brasil, gosto dos brasileiros, gosto das brasileiras, gosto da vossa cultura, da vossa música, do vosso jeito. Mas a Europa, a velha Europa, vive dilemas iguais. Em alguns países mais do que noutros, mas as questões que se colocam à robotização, as questões que se colocam a voz com o trabalho precário, com o trabalho informal, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, e não só, mas também é uma realidade com a qual nós temos que lidar e relativamente à qual nós estamos a procurar dar o nosso contributo. Infelizmente, o mundo é global e o que acontece num sítio impacta nos outros. Aqui não há fronteiras nem terrenos só de um, nem feudos só de um, seja para o bom, seja para o mau. O que acontece de mau num sítio é mau para todos. O que acontece de bom num sítio é bom para todos. Temos o exemplo agora com a vacinação. Enquanto houver países e populações que não têm condições de ser vacinadas, o mundo todo sofre. E, portanto, o problema da precariedade, o problema da falta de trabalho, é um problema de todos, professor Wilson. Não é um problema vosso, é um problema nosso, é um problema da humanidade. Obrigada uma vez mais. Professor Wilson, permita-me que o trate por meu irmão mais velho. Muita bondade sua. Olho para si e vejo aquilo que desejo que me aconteça daqui a uns anos. E portanto, vejo o futuro. O futuro em si, o meu futuro em si. É muito honroso para mim, a Leonor já o disse, tê-lo aqui e ouvir as suas reflexões e aprender consigo. E quando perguntei vocês o que veem dessa escada um pouco menos alta onde ainda estão, usando a metáfora da Leonor, da altitude, esse velho mundo, essa velha Europa, eu dizia, eu começava por reforçar aquilo que a Leonor disse no fim, que é o problema no Brasil, um problema do Brasil não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Como um problema da Europa é um problema do mundo, como um problema norte-americano é um problema do mundo. Nós hoje vivemos nesse desafio enorme de repensar as bases da democracia que têm estado enraizadas e ancoradas na geografia. E isso
vai cada vez fazer menos sentido à medida que a interdependência do mundo acontece e que nós criamos âncoras de identidade que não se confinam aos países. Eu sinto muito mais afinidade convosco, que estão aqui neste auditório, do que sinto com muitos portugueses, embora eu seja português. Talvez nós no futuro tenhamos que olhar para o mundo como um ecossistema e olhar para esse ecossistema e exigir a cada agente, seja uma nação, um país, uma organização ou um indivíduo, que cuide da sua parte, que faça a sua parte na limpeza da casa. Porque se não fizer, está a dar trabalho aos outros. E, portanto, quando diz, trouxe uma questão interessantíssima da inutilidade do homem no trabalho. E dessa inutilidade, como é que a gente olha para este processo? Eu, naquilo que me é permitido observar, no ponto onde estou, eu olho para as soluções europeias com a pandemia e vejo que a Europa deu um passo atrás na hiperliberalização, no neoliberalismo. Deu um passo atrás, claramente. E percebeu, está aqui um problema de interdependência global, está aqui um problema do mundo e está aqui um problema que ainda por cima não foi causado por aqueles que são as suas vítimas. E, portanto, o Estado tem que intervir maciçamente a ajudar. Esta visão de todo é muito útil, tem sido muito útil. Ela precisa de ser complementada com cada agente fazer a sua parte, porque também é a nossa responsabilidade não sermos apenas recipientes do que o Estado nos fizer por nós, mas também de dar o nosso contributo e de fazer a nossa parte no nosso próprio processo de desenvolvimento. E, portanto, eu olho com agrado para aquilo que tem sido a política europeia ao lidar com a pandemia, com muitos defeitos e com muitos problemas, mas com um investimento muito forte na economia, porque as regras do liberalismo económico não são funcionais e adaptativas no mundo da alta tecnologia e interdependente. Não são. E, portanto, o meu ponto de vista é este. Nós precisamos de redesenhar o sistema todo e a relação da organização, das organizações, com esse sistema maior. Nenhuma das soluções até agora oferecidas pelos pensadores será adaptativa. Nós precisamos, provavelmente, de muitos coautores a participar neste processo, que será um processo longo, mas não tão longo assim. Que aí vem, que estamos no meio dele e, portanto, reflexões como esta, o que vamos fazer com a inutilidade do homem no trabalho? Essa pergunta inquieta-me, professor Wilson, inquieta-me. Nós temos que reencontrar, provavelmente, outras instituições que não apenas a instituição trabalho, que cumpram funções que o trabalho cumpria para além da produção de riqueza. Provavelmente precisamos de fortalecer, inventar, criar outras instituições. Nós, sociedade como um todo, não é? E, portanto, eu diria, nós não temos soluções. A Europa está grata ao mundo por estar a enviar imigrantes para este continente envelhecido. Temos que aprender com o Brasil. O Brasil ensina ao mundo, como mais ninguém, como acolher. Ninguém sabe acolher como o Brasil. Ninguém é receptivo como o Brasil, ao novo, ao transformador. Ninguém tem o entusiasmo com a participação no movimento de transformação como tem o Brasil. Por isso, tanto me encanto com o Brasil, com os brasileiros, e volto aqui, sempre encontro neste público, neste auditório, em auditório como este do Brasil, um grande entusiasmo, uma grande empatia e um grande desejo de participar e de ser coautor nesse processo de transformação que todos estamos a precisar que aconteça. Reflexões como esta contribuem para isso. Muito obrigado pela sua reflexão. E fica o convite para vocês conhecerem essa plataforma do Ministério Público do Trabalho do Brasil. Vou passar também para o Nuno, que é um trabalho maravilhoso. Sirlene, do Ministério Público do Trabalho, está lá no YouTube. Ela que me apresentou,
e que traz, né, uma parceria da OIT, IBGE, né, MPT, dados, né, sobre o trabalho decente no Brasil, e explorar e trazer isso para a gente discutir, analisar alguns pontos aqui, mas deixo aí o convite para vocês analisarem. Tem por cidade, eu coloquei por Macaé, né, tem o contexto econômico e social, oportunidade de emprego, rendimento de trabalho produtivo, e aí depois vocês dão uma olhadinha. Vou fechar aqui a enquete para a gente ver os resultados e conversar um pouquinho. Teve perguntas bem bacanas, se vocês estão vendo. Agora como vocês estão vendo aí os resultados, né? E aí a primeira pergunta foi se a galera, né, já conhecia aí a ODS 8, Trabalho Decente, então a maioria não conhecia, então fico muito feliz que agora, né, a maioria está conhecendo, né, por tudo que foi falado um pouco aqui. Vamos fazer um outro evento para a gente poder explorar mais, igual essas questões também que o pessoal traz dos migrantes, acho que é uma grande questão a ser discutida, né? Que bom que a maioria sabe que o nosso projeto trabalha realmente nessas questões, o trabalho decente. Tá vendo, Carolina? Esse da gente divulgar, né? Acho que a galera já internalizou o propósito do nosso projeto. Falei do artigo do Mossi, muito interessante, eu posso compartilhar com vocês, que ele considera que nós, consumidores, somos microtrabalhos, né, nas plataformas digitais. Quando a gente está dando like ou compartilhando esse serviço, a gente não é remunerado, né, e é como se fosse um microtrabalho. E você considera isso um trabalho decente? Ele já traz, né, um trabalho totalmente indecente que a gente nem sabe que está trabalhando, né, para as plataformas digitais. Então, que bom que a maioria, né, está vendo que isso não é decente e como que a gente é explorado muitas vezes sem saber. Você acredita que existe uma preocupação genuína dos nossos governantes em relação aos índices de desenvolvimento humano? Ai, que bom, não tem ninguém alienado aqui. A maioria está vendo, né, o que eu estou vendo. Você acredita que existe... Eu não estou a conseguir visualizar mais do que a terceira questão. Será um problema meu? É só você puxar para baixo a barrinha. Tem uma barrinha lateral? Ok. Estava bloqueada, agora já consigo. Conseguiu? Okay. Se vocês quiserem fazer o comentário, pode, né? Pode parar que os 6 aqui, enfim, eu errei aqui. Vamos ver. O 5. Você acredita que existe uma preocupação genuína nas empresas ou organizações brasileiras em desenvolver pessoas? Não. Realmente é uma grande questão isso que o professor, né, Wilson traz, é o que a gente está vendo na nossa realidade. A gente vê muito mais preocupado na certificação, em continuar um contrato, os treinamentos obrigatórios, pesquisa de clima mais para questão de ISO, mas assim, usar os dados, usar isso como ferramenta de gestão do conhecimento e desenvolvimento de pessoas são raras. É difícil achar empresa no Brasil que realmente esteja com esse compromisso. Você acredita que existe uma preocupação genuína nas empresas ou organizações brasileiras em gerir o conhecimento e o seu capital intelectual? Não, né? Assim, 71%, 29%, que bom que tem pessoas vendo, percebendo isso, né? Essa positividade. Você considera que os maiores ativos, capital intangível que as empresas possuem são as pessoas? Ai, que bom, né? A maioria, a gente teve 50% de participação, né? Considera que sim. Você já tinha ouvido falar sobre a nova economia do bem comum em pleno vapor na Europa, que a gente vai deixar um outro evento para isso, que eu gostaria muito de, né, que Leonor e Nuno depois falassem um pouco mais disso, se está em pleno vapor mesmo ou não. Então, a maioria não conhece, então a gente vai vendo como que o nosso povo, né, conhece pouco do que está acontecendo fora e como que a gente pode caminhar nesses processos de emancipação, né, vendo esses avanços, né. E aí eu coloquei as 7 dimensões do trabalho decente, né, e aí perguntando quais que a galera considera mais problemática. E vamos ver aqui. Nossa, tá bem equilibrado, acho que tá tudo problemático, né? 5 aí considero o primeiro, que são os valores fundamentais no trabalho, 14% a carga de trabalho adequada, menos pessoas aí, né, no trabalho realizador e produtivo, né, e tal. A maioria ficou entre o 1, princípios e valores fundamentais do trabalho, 5, proteção social, mas está bem divididinho, hein? Como que está bem divididinho, como que cada um pensa que é mais problemático. Então, a gente tem muita coisa para avançar mesmo em relação ao trabalho decente.
A gente tinha, né, feito uma apresentação que não vai dar tempo, mas ainda inquietações, mas, né, a gente vai deixar isso para um outro momento, que realmente a gente tem que finalizar. Coloquei alguns dos artigos que vocês compartilharam, né, comigo, trouxe algumas charges e reportagens atuais sobre as questões do Brasil e correlacionando, né, a teoria aí com as pesquisas, mas, enfim, vamos, né, a gente não vai ter tempo. E, se me permitem, passo, né, a gente já vai finalizando. Eu agradeço imensamente, minha vontade. A gente tem que fazer o ato 2, ato 3, né, desse evento com Leonor Nuno, né, para a gente poder estreitar aí nossas similaridades, nas nossas dificuldades, né, e as nossas diferenças, né, que me surpreendeu algumas situações em Portugal, que a gente acha que tudo é maravilhoso na Europa, né, assim, que a gente está, né, e a gente, né, escutar isso, a gente vai vendo que a gente tem vários desafios aí globais, que era o foco realmente do nosso evento. Então, só tenho que dizer gratidão, e a todos que ficaram até agora, né, como também no YouTube, passo a bola para todos se despedirem e a gente finalizar. Obrigada. Eu queria aproveitar para agradecer ao professor Nuno, a professora Leonor, o Wilson, a equipe do Café com RH, né, que ficou aqui nos bastidores, mediano, fez uma divulgação prévia, né, a todos que estão aqui presentes com a gente, né, foi uma alegria estar com vocês. E realmente, como a professora Isabela já falou, seria uma alegria a gente continuar essas discussões, professor Leonor, professor Nuno, porque os assuntos não se esgotam, né? E é um momento muito rico de troca de experiências, de compartilhamento de experiências, né? Que não se esgota em 1, 2 horas de discussão, né? Ou seja, existem muitas outras oportunidades. Sejam sempre muito bem-vindos a esse espaço, tá? É um espaço de vocês também. Sintam-se bastante em casa. Muito obrigada uma vez mais, Isabela. Muito obrigada, Tiago, Carolina, professor Wilson e todos aqueles que pacientemente nos escutaram até agora. Bem-haja, até sempre. Bom, muito obrigado a todos pela oportunidade que eu tive de desenvolver esse trabalho de reflexão, porque, na verdade, o que nós estamos aqui é refletindo, quer dizer, sobre a vida, sobre os nossos desafios. Evidentemente, não vamos encontrar, quer dizer, soluções, porque não temos essa pretensão, mas, pelo menos, eu tenho a oportunidade de ter uma vida interior, quer dizer, mais rica, quer dizer, com todas essas subjetividades que eu estou compartilhando. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço a todos. Carol, quer despedir também? Só falar que dos seres da natureza, o único capaz de realizar trabalho é o ser humano. Eu acho que a gente sai daqui um pouco mais humanizado, com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Sejamos mais seres humanos que recursos humanos, mas também recursos humanos, conforme aí o Nuno trouxe, nesse sentido. Com essas diferentes visões. Um abraço, gente. Especial para si, Isabela, tá bem? Um abraço muito especial para si. E para vocês também, gratidão. Foi lindo o evento, viu? Muito bom.